Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 30ª edição destacaremos uma situação que vem realmente trazendo muita comoção, até pela proporção que tomou. Nós que residimos em uma área considerada de risco permanente, e assim podemos observar e constatar esta situação ao longo da história, e de certa maneira criamos algumas rotinas e comportamentos nessas ocasiões em que as tragédias se abatem sobre o nosso município. Estamos ainda impactados com o crime, diria, ambiental, se é que assim ainda pode ser definido, ocorrido recentemente na cidade mineira de Brumadinho, com o rompimento de uma barragem de uma mineradora muitíssimo pujante, muitíssimo bem estruturada e capitalizada, e que deveria tomar todas as medidas preventivas para que tal situação assim não acontecesse. O número de mortos cresce a cada dia e os de desaparecidos também, o que torna a situação absolutamente intolerável, incompreensível e inadmissível. Excetuando-se as próprias vítimas, entendo que todos os demais são responsáveis. A própria empresa, evidentemente, possivelmente seus responsáveis técnicos, instituições oficiais, órgãos de fiscalização e os diversos órgãos, tanto no governo estadual e federal, que deveriam, de certa maneira, acompanhar e monitorar também essas situações, que causaram perdas absolutamente ainda não dimensionadas. O cenário é muitíssimo grave, com perdas não só materiais, mas sobretudo humanas. E isso realmente nos traz bastante perplexidade diante do que ocorreu em Brumadinho. E nesta edição, até para podermos entender melhor toda esta situação, estaremos conversando com um ilustríssimo companheiro, nobre amigo, engenheiro civil dos mais competentes, bastante conhecido na nossa cidade e que conhece com profundidade essas situações que
acabam realmente fugindo ao controle e, de certa maneira, ao bom senso, à prudência, à cautela e à inteligência. E aí, invariavelmente, causam perdas, sobretudo humanas. E nesta ocasião, estaremos lhe ouvindo, que com certeza irá apresentar as suas considerações, as suas ponderações e compartilhar, sobretudo, conosco os seus conhecimentos, para que possamos tentar entender o que ainda, por vezes, não compreendemos. E como você está se acostumando, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a imensa audiência aqui no nosso sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Sofrido e abandonado, é isso? Maltratado distrito de Conselheiro Paulino. E você esqueceu de complementar aí na apresentação do ilustre vascaíno. Invicto. 5 jogos, 5 vitórias. É uma coisa tão rara. Exatamente, que professor. A gente tem que destacar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, certamente, pois professor. E vai enfrentar hoje Juazeirense pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, corre um sério risco. Juazeirense, certamente, né? E depois o poderoso Resende também. Exatamente. Que fez bonito aí, né? Empatou com o Flamengo, deu de 3-0 no Bangu. E por aí caminha o futebol nesse início de ano, com destaque todo para o Ituano, que desbancou o Santos lá, que vinha todo mundo cantando história que o Santos de São Paulo era isso, era aquilo outro. E o Ituano mostrou que não era nada, de 5-1 com fora o baile. Folga. Exatamente. Não é verdade? Professor, nós temos que privilegiar, evidentemente, a presença do nosso ilustre amigo e companheiro, colega engenheiro, que já está aqui nos estúdios da emissora para participar do nosso programa. Mas antes, evidentemente que você tem que fazer uma correção, o que se chama também meia-culpa, ou algo que o valha, ou errata, também como se usa nas publicações impressas, uma vez que na semana passada você havia anunciado, mesmo que informalmente, o nome da empresa que seria vencedora da licitação do transporte escolar em Nova Friburgo. Não, e você, assim, por favor, corrija. Por favor, antes que eu fale, você corrija. Da escandalosa licitação, porque isso é um escândalo, né? Exatamente. A escandalosa licitação. Eu vou deixar para que você assim se pronuncie. Mas, na realidade, você havia anunciado, mesmo que formalmente, que a empresa Caminhos Dourados iria participar da licitação que ocorreu no dia 31 de janeiro e se sagraria vencedora do certame. E, para nossa surpresa, este fato não aconteceu, professor. Exatamente. Aí nós temos, em respeito ao nosso ouvinte, né, que pedir desculpas aí pela previsão errada, até porque essa empresa não participou do evento. Teve uma única empresa concorrendo e que foi a vencedora. Atende pelo nome de Transfree. Exatamente. Né? Então nós erramos. Erramos em parte, né? Erramos no nome, porque o conteúdo é o mesmo. A Transfree pertence ao mesmo grupo econômico que era dono da Caminhos Dourados. Eles só mudaram o nome.
o escândalo continua, a pouca vergonha nesse negócio de transporte escolar está agora mais evidenciada sob o olhar complacente da Câmara Municipal de Nova Friburgo e do Ministério Público Federal, que queda-se inerte nessa bagunça do transporte escolar em Nova Friburgo, haja visto aquilo que nós divulgamos aqui a semana passada em relação ao município de Petrópolis. Então, o que aconteceu, amigo ouvinte? A Caminhos Dourado mudou de nome. Ela agora chama Transfri. É aquela mesma coisa da empresa aérea TAM, que hoje é Latam. Não é? Ela se juntou com outra empresa, com a LAN Chile. Exatamente. Não é? E a empresa aérea TAM passou a ser Latam, mas é o mesmo controle acionário. E outras coisas vão por aí. Por exemplo, o PMDB mudou de nome, passou a ser MDB, mas continua a mesma porcaria. Nós vimos lá com o Renan Calheiros. É verdade, sem é verdade. Dúvida, sem dúvida. Aqui, gente, é o partido que eu sou filiado, mas eu não vou tapar o sol com a peneira. O Renan Calheiros, se o MDB fosse um partido sério, tivesse a seriedade que teve no passado, quando teve esse nome, com políticos da estirpe de Amaral Peixoto, de Tancredo Neves, de Paulo Brossard, Pedro Simão, e tantos outros, né? Nelson Carneiro, já falei, né? Não falei, mas tá aí. Eu vou só dando esse exemplo. No sábado à tarde, findo a eleição do Senado, o senador Renan Calheiros deveria ser expulso do partido. Deveria ser expulso. Por quê? Porque além de fazer aquela confusão toda, ele impediu, na sua ganância de poder, que a brilhante senadora Simone Tebet fosse a presidente do Senado. Não é? Ele deveria ter, a renúncia que ele fez em plenário, ele deveria ter feito na reunião interna do MDB. Então é isso que eu estou dizendo. Muda o nome, mas permanece a essência. Assim como o PMDB voltou a ser MDB, mas continua com as mesmas práticas, a Transfri nada mais é que a Caminhos Dourados, de nome novo, e as mesmas práticas e as mesmas relações espúrias com o poder público municipal. Relações espúrias? Há muito tempo, não é só desse governo, não. Já vem de bastante tempo essa situação. E aí, professor, a notícia, a nota oficial, informa que a empresa Transfri Locadora Limitada foi a única empresa terceirizada a participar da licitação da Prefeitura de Nova Friburgo para operar o transporte escolar durante o ano letivo de 2019. Ela será contratada por R$10.274.600. Você pode repetir esse valor, por favor? Certamente. R$10.274.600, segundo o governo municipal. Aí, Zuri, só concluindo, professor, você vai fazer essa análise. A licitação modelo pregão foi realizado no dia 31 de janeiro. A Prefeitura informou que o processo será homologado até 6 de fevereiro, também conhecido como hoje, data em que será iniciado o ano letivo nas escolas da rede pública municipal de Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, o serviço vinha sendo realizado nos últimos governos municipais pela empresa Caminhos Dourados. A Transfri, segundo informações, pertence ao mesmo grupo empresarial. A licitação deste ano visa atender 106 linhas nos 200 dias letivos. Queremos ouvi-lo. Eu volto a dizer, isso é uma das maiores vergonhas da história político-administrativa de Nova Friburgo. Eu milito na política aqui desde os anos 70. Eu nunca vi. Esse negócio é uma crescente. Isso foi inventado no governo Saudade Braga, começou lá dentro da Câmara com 4, 5 vans. E a coisa veio crescendo, está nesse volume de 10 milhões, 200 e tantos mil. 74 mil. Aí, Zuri, eu pergunto a você, presta atenção, amigo ouvinte.
Se essa empresa Transfri não fosse a mesma Caminhos Dourados, com o nome trocado, como é que ela ganha uma licitação no dia 31 e começa a operar no dia 6? Lógico que é a mesma empresa, só vai trocar o adesivo dos carros. Vai ver a sede ali no como é que chama aquilo ali? Né? Girassol. Vai lá ver se os carros não estão lá. Quer dizer, isso aí é para dar diploma de burro, de otário. Nós que já pagamos, aí semana passada eu falei que nós pagamos aqui a taxa otário. Agora, o governo municipal, junto com esse negócio aí, quer dar um diploma de burro à população de Nova Friburgo. É a mesma coisa, é o mesmo grupo, é a mesma situação, é a mesma bandalheira que vai continuar aí em Friburgo nesse negócio. Porque lá em Petrópolis são 20 lotes. Exato. São 20 lotes. Você não, aqui é um lote globalizado quando uma empresa só faz isso. Quer dizer, ninguém está vendo isso, gente. Ninguém está observando isso. Eu não estou falando dos empresários, não. O empresário está aí para ganhar dinheiro. Ele vai abrir uma licitação e falar lá ganhou. Não adianta fazer biquinho para mim, não, porque eu já falei que negócio de mimimi, quem gosta de mimimi, compra um gato gago. Exatamente, exatamente. A questão não está na empresa. A questão não está na empresa. Porque não tem corrupto sem corruptor. Sem dúvida. Não é? A questão está na forma da licitação, anos e anos isso acontecendo, e ninguém toma providência. É isso que eu estou falando. Não vou continuar falando, não tenho medo, porque eu estou falando a verdade. Outra coisa que a gente precisa levantar, é isso que está acontecendo dentro da Câmara, não sei se você vai puxar esse tema aí. Era a minha opinião e é pública. Exatamente, professor. Mas aproveitando a sua indicação de pauta, prossiga. Pois é, aqui, não dá para entender, veja bem, vamos raciocinar didaticamente. O Ministério Público Estadual recomendou à Câmara que reduzisse o número de assessores. A notícia, pelo menos, que eu tenho é essa, saiu no portal Nova Friburgo em Foco, do nosso amiguinho Paulo Nader, dizendo o seguinte, o título era esse, sob pressão do Ministério Público, não sei se você leu, sob pressão do Ministério Público, Câmara promove exonerações de assessores. Redução dos seus quadros. Não foi assim? Exatamente. Eu só estou aqui reproduzindo o que diz lá o portal. Muito bem, sob pressão do Ministério Público. Aí eu pergunto uma coisa, eu fui presidente da Câmara há 4 anos, você tem as recomendações e você tem a legalidade. Você pode receber uma recomendação, mas se você está dentro da lei, você não precisa cumprir aquilo. Cumpre se você quiser. Eu não entendo onde tem 21 vereadores e os vereadores perdem, simplesmente pelo fato de uma recomendação, eles perdem essa capacidade de montagem de equipe. Ora, a gente sabe que em política as coisas não acontecem assim. Se perdeu de um lado, ele é recompensado do outro. Ou essas pessoas serão contratadas pela prefeitura, na sua maioria, porque a maioria dos vereadores compõem a base de sustentação do governo, ou vai existir na Câmara, e essa é a minha dúvida, vai existir na Câmara a famosa verba de gabinete. Porque quando o zeloso Ministério Público recomenda a redução de servidores, ao mesmo tempo, deveria recomendar a redução do repasse de valores do Executivo para o Legislativo. Isso não foi feito. Ou seja, vai reduzir o número de assessores, mas a verba anual da Câmara vai continuar na ordem de 16 milhões. Sem dúvida. Ou seja, não vai haver economia. E como os vereadores estão quietinhos, todos eles, em relação a esse assunto, eu pergunto, deixo aqui a minha pergunta, os senhores vão substituir o quadro de exonerados por verbas de gabinete,
como é feito na Alerj, como é feito na Câmara dos Deputados, onde o dinheiro, ao invés de ir para o servidor, irá para o gabinete e os senhores aí farão a devida distribuição com a tal da comprovação de notas ao final do mês. Eu tenho essa dúvida. E gostaria que algum vereador se dispusesse a responder esse assunto. Não é? Porque não dá para entender esse silêncio em relação a essa recomendação do Ministério Público. Sabe por quê, Zuri? O próprio Ministério Público recomendou a redução do número de vereadores. Aí o presidente disse que isso era deliberação da Câmara, que o Ministério Público não tinha que se envolver. Ora, pode se envolver de um lado, não pode do outro? Que negócio é esse? Professor, informações também extraoficiais dão conta que o presidente da Câmara dispõe de 35 assessores. Ainda sobra dinheiro para ele pagar show do Martim da Vila. Né? Você sabe dessa história. Você já contou aqui, inclusive. Então. E no mês de maio, ele pagou o show do Martim da Vila, lá na Praça do Suspiro. Então tem muita coisa que precisa ser esclarecida. 6% do orçamento do município para a Câmara é dinheiro demais. Na realidade eram anteriormente 11%. Nós reduzimos para 6%. E depois que nós saímos, ninguém mexeu nisso. Só que tem, Zuri, que era 6% de 6 milhões, de 100 milhões, que foi o último orçamento, o orçamento 2000. Hoje é 6% de quase 700 milhões. Exatamente. É um pouquinho menos, o orçamento do município é um pouquinho menos que o orçamento do Flamengo. Um pouquinho menos, 100 milhões abaixo. Então, quer mexer na Câmara, mexe nesse repasse. O resto é falácia, é brincadeira. Né? Como, por exemplo, aqui em Friburgo, vou entrar em outra pauta, tá? A pauta é livre, amigo. Aqui em Friburgo há necessidade imediata dos poderes legislativo e executivo contratarem algum profissional especialista em direito administrativo, que existem vários aqui em Friburgo. Porque não é possível, eles não sabem fazer um edital de licitação. Sem dúvida. Não sabem fazer. Sem dúvida, professor. Você observa que esse mal estava só na prefeitura. Agora já chegou à Câmara. O sujeito vai fazer o edital de licitação para transmissão das sessões da Câmara, que começaram ontem, conhecidamente por terça-feira. Como é que é o apelido? Dia 5 de fevereiro. Aí ele programa a licitação para o dia 12. Não, inicialmente dia 30 de janeiro. Pois é, ele programa a licitação para o dia 30 para começar no dia 5. Só que toda licitação tem as devidas impugnações. Exatamente. Que sempre aparecem. Então você tem que ter um prazo maior, bem maior, para o início da execução daquele programa. Quando você faz uma licitação no dia 30 para começar no dia 5, você coloca na cabeça da população que tem gato na tuba. Gato na tuba? Exatamente. Porque não tem tempo hábil, do sujeito fazer as devidas impugnações e recursos, devido ao número de interessados no evento. No certame. Então, já mostra a incompetência do presidente, né? Ou a má fé. Eu vou ficar pela incompetência. Já mostra a incompetência do presidente. E ainda faz o edital errado. Né? Exatamente. Além de incompetente na marcação, a equipe dele é incompetente na elaboração do edital. Aí cai lá dentro da prefeitura. Aí eu pergunto, e os vereadores que criticam a prefeitura por não saber fazer um edital de licitação? Vão falar o que agora? E pode falar, a Câmara não sabe fazer também. Então contrata um profissional, se quiser, eu tenho vários nomes aqui. Lógico. Posso indicar, olha aqui, eu trabalhei. Vários nomes, é ótimo. Lógico, eu trabalhei 10 anos no governo do Paulo do Neuci, eu nunca vi um edital dos mais complexos ser impugnado. Esses 10 anos. Eu não vi nenhum deles. Por quê? Profissionais competentes trabalhando. Quer um nome? Dr. Hamilton Sampaio da Silva.
especialista em direito administrativo. Duvido que ele faça um edital, só vai ter erro se os gestores quiserem. Mas duvido que ele monte um edital desse e que seja impugnado tanto pelo Ministério Público como pelo Tribunal de Contas ou por qualquer um participante. Então, infelizmente, a administração pública de Friburgo fez um acordo com a mediocridade. Com a mediocridade. E não abre mão. O que é mais grave ainda. Que é mais grave. Com a anuência do eleitor, que a cada ano elege esse tipo de gente. Muito bem. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções. Muito bom. Nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como também para o mundo inteiro, inclusive no Equador, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos que também na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da nova composição das casas legislativas, ou seja, no âmbito estadual, no que se refere à Assembleia Estadual, e no âmbito federal, no que se refere à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, com a presença de um ilustríssimo e polêmico convidado, que sempre que comparece, acaba por conferir picos de audiência ao programa. Ele que é considerado diria, observador bastante bem informado e que também detém o título honorífico de articulista político do programa Cidade Real. Com essas dicas, evidentemente você já sabe de quem se trata e trataremos de toda essa nova composição, especialmente das respectivas presidências, com riqueza de detalhes. Certamente teremos uma edição muitíssimo interessante e vale acompanhar com muita atenção. E nesta parte do programa estamos tendo a honra e o privilégio de contar com a ilustre presença de um grande amigo, ilustre companheiro, profissional engenheiro dos mais capacitados, o conhecidíssimo Jomar Simão Batista. Seja muitíssimo bem-vindo, agradecemos a sua preciosa colaboração. Bem, boa tarde inicialmente aos colegas presentes, engenheiro Zuri Maura, professor Jorge Carvalho, amigos desde que eu aqui cheguei em Nova Friburgo há 33 anos atrás, e também ao público e ouvintes aqui da Rádio Conselheiro FM. Estou aqui para colaborar e tecer comentários aí sobre essa tragédia, que não é uma tragédia de engenharia, haja visto o número de pessoas afetadas, de vítimas, que pode chegar a 400 vítimas. Estou à disposição aí de vocês para a gente bater um papo. Ótimo, amigo. Antes de avançarmos, você que estava aqui desde o início do programa e acompanhou atentamente os comentários indignados do professor Jorge, absolutamente revoltado com toda esta
circunstâncias, mas com, evidentemente, merecimento do seu comportamento, e também você estava inquieto com algumas situações. E antes de abordarmos especificamente o item principal do tema de hoje, queremos também ouvi-lo acerca de algumas considerações suas acerca dos comentários do professor Jorge. Bem, inicialmente a gente pode considerar que uma licitação do tipo pregão, em que aparece uma única empresa, já é uma licitação por si só suspeita e viciada, né? Exatamente, amigo. Esse é o Porque termo. eu acho que o poder público, quando você faz uma solicitação dessa ao mercado, você espera que o mercado, na ausência de trabalho que a gente tem hoje, que vai aparecer mais pessoas ou menos pessoas, etc. Mas num primeiro momento você verificar que se trata de uma única empresa que está disposta a cumprir aquele edital, no meu entendimento, isso daí já mostra realmente um certo vício, um certo suspeição sobre essa eleição. E o segundo item que eu fiquei aqui analisando as falas do professor Jorge, é com respeito à devolução de verba ao final do ano. Então, ao final do exercício, a Câmara Municipal, no meu entendimento, isso é uma atitude, no mínimo, curiosa, para ser bastante comedido, né? Que devolve dinheiro à prefeitura. Então, todo ano acontece aquela cerimônia de devolução de dinheiro, como se aquilo fosse uma prestação de uma boa gestão. Se, por um lado, a Câmara está devolvendo, e houve uma boa gestão para ser devolvido, por outro lado, a gente pode entender que houve uma má gestão na prefeitura ou na própria lei, que está recebendo esse dinheiro, que estava lá parado, né? Num mercado um dinheiro que não rende. Se sobrou 200 mil, 300 mil e está sendo devolvido, então faz o seguinte, olha, no ano seguinte, abate-se 300 mil e corrige a verba pelo valor da inflação. E acaba com essa presepada, vamos dizer assim, de devolução de dinheiro ao final do evento. Porque esse dinheiro certamente faltou em algum momento em outras solicitações da sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Faltou dinheiro para aquilo, a gente está cansado de ver aí, falta remédio, falta não sei o que, falta limpar bueiro, falta isso. É a Câmara devolvendo dinheiro que não pôde ser usado, ou que não foi usado. Então, todo ano, já que existe essa eficiência profissional na Câmara com o gasto público, que se faça um repasse menor no ano seguinte, para não sobrar dinheiro, deixar no caixa da prefeitura, para ser aproveitado em coisas mais importantes. Professor, queremos ouvi-lo. Dr. Jomar está certo, a análise dele é perfeita, porque ao fazer a devolução final do ano, o dinheiro vai para o caixa único da prefeitura e entra na fonte 01. Fonte 01. Entendeu? O prefeito pode dispor para qualquer setor. Se a Câmara fizesse a devolução mensal, estipulando, por exemplo, eles devolveram o dinheiro em maio para pagar o show do Martim da Vila. Eles mandaram pagar o show do Martim da Vila. Devolveram com essa condição. A Câmara fez isso. Né? Ou seja, carimbou. Carimbou a verba para pagar o show do Martim da Vila. Tinha dinheiro em caixa, foi lá, devolveu, a prefeitura foi e pagou. Por que a Câmara não pode fazer mensalmente o seguinte? Sobrou aqui 300 mil reais, nós estamos devolvendo na seguinte condição: aplicar na reforma e manutenção da creche tal. Aplicar na conservação da via de acesso ao bairro tal. Aplicar na conservação, limpeza e manutenção de bueiros e galerias do bairro tal. Pode fazer isso, que o Jomar está falando. Agora, chega no final do ano, vai o vereador, lá o presidente, meia dúzia de vereadores, para aquela solenidade de devolver R$1 milhão, não sei,
Se está sobrando R$1 milhão, é porque não precisa de R$1 milhão. É isso que o Jomar está dizendo. Então pode vir devolvendo a cada 30 dias, fechou, balançou, pagou as coisas todas, sobrou R$500 mil. Vamos fazer aqui a devolução para aplicar na assistência social, cuidar da população de rua. Só pode usar naquilo ali. É simples. É simples. A ideia dele, em tese, é essa e eu aprovo. Nada melhor do que os próprios vereadores que conhecem a demanda, né, do seu eleitorado, de saber onde pode aplicar melhor. Não tenho nem dúvida. Eu acho que a solução é essa mesmo. Joga no caixa único, o prefeito faz o que quer, ou o que precisa, ou o que determina. É por isso que eu digo que eu acho que é uma demagogia, uma hipocrisia que se faz para chegar no final do ano, fazer esse balanço e aí, com um dinheirinho que não estava. Companheiros, isso já vem acontecendo a algumas administrações. O que seria suficiente, que seria suficiente, professor e caro colega engenheiro Jomar, para que então se reduzisse a alíquota do repasse. E na redução, quando você fizer a redução, você especifica para onde vai aquele recurso. A Câmara tem poder, ela é o poder legislativo, ela pode balizar o encaminhamento das ações do Executivo. Pode, deve ter essa obrigação. Então, basta o quê? Um pouquinho de conhecimento e boa vontade. Quando foi construído o hemocentro do Hospital Raul Sertã, lá em 1998, foi com recurso que nós devolvemos da Câmara. Mas nós carimbamos o recurso. Nós carimbamos a aplicação exclusiva na área da saúde. Fizemos uma emenda no orçamento e esse dinheiro ficou lá e foi construído o hemocentro. Funcionou até bem pouco tempo no Hospital Raul Sertã, agora já tem um outro prédio do lado de fora ali, mas foi feito dessa maneira. Agora, só para não ficar ácido na questão, eu quero aqui parabenizar a equipe da Secretaria de Educação, Coordenação Geral, secretário e subsecretário de coordenação, pelas notícias que eu tive da abertura do ano letivo, a qualidade que foi o trabalho apresentado e foi muito elogiado pelos professores. E eu ontem tive a oportunidade de encontrar alguns professores que estavam saindo do evento e qualificaram de excelente. Então, temos aqui também, Zuri, a nossa obrigação de elogiar aquilo que, professor, que tem resultado. Certamente, reiterando sempre o que, desde a primeira edição, em agosto do ano passado, reafirmamos insistentemente. Nós aqui analisamos, observamos, criticamos e denunciamos as práticas lesivas ao interesse público. Exatamente. Ou seja, tratamos da administração pública e não das pessoas. Exatamente. Que fique muitíssimo bem entendido. Isso aí. Então, até na próxima semana, se Deus quiser, nós teremos alguém ligado a essa área, a área da educação. Sem dúvida, sem que dúvida. Vai nos passar aqui assuntos importantes e de interesse da comunidade. Então, e tenho certeza, Júlio, se outros secretários, outras pastas quiserem se dirigir ao programa para conversar com a população, como já veio aqui a subprefeita de Conselheiro, nós vamos estar aqui à disposição para conversar. Sem dúvida. Aqui, devemos lutar por aquilo que nos une, nada nos une mais do que o amor à Nova Friburgo. Exatamente. Se você não tem amor à Nova Friburgo, não faz parte do nosso time. Exato. E com essa sentença, vamos avançar na nossa pauta. Doutor Jomar, sobe para 150 o número de mortos em Brumadinho. 182 pessoas estão desaparecidas. Uma ocorrência, que talvez ainda seja um termo mais prudente, muitíssimo impactante e que nos faz nos reportar ao que aconteceu aqui em Nova Friburgo em janeiro de 2011, quando também uma tragédia aí climática, onde não havia qualquer possibilidade de interferência na sua contenção, se abateu sobre a região serrana e vitimou cerca de 1.000 pessoas. Mas esta tem um outro
contexto, uma vez que não pode ser caracterizada como uma tragédia climática. E aí, sendo assim, queremos ouvi-lo atentamente. O que aconteceu em Brumadinho? Bem, Zuri, eu estava até com a televisão ligada na hora que as notícias começaram a chegar, porque era a hora do almoço, inclusive, entendeu? E num primeiro momento a gente analisa a barragem, que era uma barragem de rejeito, né, que existem dezenas delas, principalmente concentrada no estado de Minas Gerais, e que havia se rompido, etc. Mas com o passar do tempo, né, eram 2 mortos, eram 3 mortos, etc. e tal, nós não tínhamos ainda informações e nem imaginávamos como se deu o rompimento, né? Mas de cara eu imaginei. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se foi com você que eu comentei, que a gente trocou umas informações na semana passada, ou com outro colega profissional também, uma coisa que me chamou a atenção era o fato na entrevista do presidente da Vale, ele ter dito que a barragem estava em comissionamento, ou seja, ela é uma barragem que estava sendo preparada, já tinha saído da função de absorver, de receber aqueles rejeitos de minério. E essa mistura água-solo ou água-terra é uma tragédia em qualquer lugar. Não fica diferente da nossa tragédia, não. Aqui foi um elemento externo do excesso de chuvas, etc., mas é claro que as ações antrópicas nos morros, nos rios e etc. corroboraram para o aumento deliberado das vítimas, né? O homem é vítima da própria obra que ele executa. E lá no caso é um pouco diferente, porque você tem uma barragem que é uma obra antrópica, ou seja, feita pelo homem, né? Onde você vai acumulando rejeitos e fazendo barragem para acumular esses rejeitos, e ela estava ali há 3 anos e meio. Ora, se você vê hoje, né, nas reportagens, as máquinas retroescavadeiras que pesam algumas toneladas caminhando pelaquela lama, aí você se pergunta, poxa, você está tão duro assim, como é que ela vazou tão aquosa lá de cima? Exatamente. Né? A primeira impressão que eu tive foi aquela, eu falei, tem água nesse meio. Aquela lama, e acontece, é uma barragem de 85 metros de altura. É um prédio de 30 andares. 30. É o prédio ali onde tem o metrô da Carioca, aquele prédio famoso, que era o maior prédio da Rio Branco, né? Então, é um prédio daquele de 30 andares. Um volume estúpido que tinha ali atrás de carga. Basta você ver que o empuxo, que é a força que se faz atrás do negócio dele, ele é considerado com a altura ao quadrado. Então, 85 ao quadrado é 6.700, quase 7.000. Uma coisa absurda. Então, a primeira impressão que eu tive foi exatamente essa. A lama não estava consolidada. Tá, o próprio nome, você chamar aquela corrente de solo e água misturada, chamar de lama, você já vê que ela não estava consolidada, né? Então, no primeiro momento, na minha pelo pouco que eu tenho de estudo de barragens, fiz estudos em 3 barragens da Aracruz Celulose, lá no Espírito Santo, para verificar exatamente se havia alguma percolação de água através do corpo da barragem. Para você ter uma ideia, eu tinha que fazer um poço de 1 metro de largura por 1 metro de altura, 1 metro, 1 por 1, e 8 metros de profundidade. E eu usava uma ferramenta chamada enxó, afiadíssimo, e eu só conseguia fazer 4 centímetros por dia, com 2 trabalhadores dentro desse buraco, se revezando. Porque o braço do cara doía de tanto bater, para você ter noção da compactação que existia ali daquela barragem de terra, que é uma barragem também antrópica, feita pelo homem. Então, no primeiro momento, o que me chamou a atenção foi essa aquosidade,
liquefação daquela coisa. Agora, há cerca de 2, 3 dias atrás, nós tomamos conhecimento, através de 2 reportagens feitas pelas nossas emissoras de televisão, uma filmando o rompimento da barragem frontalmente e a outra daquele tal guindaste em que a lama vem levando tudo. Como se fosse uma larva de vulcão. Larva, exatamente. A altura que se calculou ali foi na faixa de 24 metros, que é o que está sendo estudado aí. Então você imagina aquela. E ali fica claro, né? Fica claro. E outra coisa que me chamou a atenção também, e isso me deu a certeza que no próprio laudo que eu tomei conhecimento também, através da televisão, reportagens, foi que no laudo dos 2 engenheiros contratados da TUV, que é a empresa alemã, contratados pela Vale, eles apontaram essas falhas de drenagem. Então, para quem lida no meio, na coisa, fica muito óbvio você ver o início do desastre, né? O início do desastre, como é que ele se deu. Então, essas falhas de drenagem estão drenos, que é os drenos subhorizontal. Quem não sabe que é um dreno subhorizontal, mas já tomou água lá na Serra, em Teodoro, aquilo ali é um dreno subhorizontal. Ele está cravado mais de, ali, se eu não me engano, tem drenos ali na faixa de 300 metros de comprimento. Então aquela água não está saindo ali na beirinha, ela está lá dentro do maciço, chupando essa água para fora. Então esses drenos subhorizontais, eles estavam tapados pela vegetação, quebrados, canaletas quebradas. Existiam umas canaletazinhas assim, onde os drenos jogam água. A canaleta empoçada, se a canaleta empoça a água, significa que para onde ela deveria correr está mais alto que onde ela está. Certamente. Então, se houve isso, houve um movimento. E os drenos subhorizontais. E outro dado também que eu colhi, até para passar para os ouvintes aqui, que essa barragem que rompeu, ela tinha 94 piezômetros e 41 medidor de nível d'água. Os piezômetros, eles funcionam basicamente como se fossem os inclinômetros. São furos que são feitos ao longo do corpo da barragem, tá certo? E através do deslocamento desse coisa, eles emitem um sinal elétrico, entendeu? De que houve um movimento, uma inclinação dentro do furo, e eles movimentam. E os medidores de nível d'água também. Então é interessante dizer o seguinte: nós não temos dados sobre esses piezômetros e sobre esses medidores de nível d'água, mas com toda certeza eles vão apresentar dados que indicavam alguma movimentação, porque o rompimento foi elástico, um rompimento rápido, né? Isso aí não é difícil, é igual concreto. O concreto, ele não faz aquele rompimento de cair, ele vai se deformando, né? Vai se deformando, foi calculado para isso. Esse tipo de barragem não. Você olha ali, você vê que é lá no pé da barragem, é onde está a maior ação do impulso, da força que atua no pé, porque é a altura ao quadrado, como eu já falei. Então é ali que houve o rompimento. Então esse rompimento, ele detona, como se fosse uma detonação. Você vê que ao mesmo tempo que ele rompe ali no pé, lá no fundo você também vê o abatimento. Exatamente. Né? Aquele escorregamento. E uma lama impressionante. Que me chamou a atenção é isso. Que 3 anos e meio confinada, com drenos e etc., se tudo tivesse funcionando tecnicamente, não haveria aquele rompimento. Entendeu? Não haveria. E aí a gente pode ir lá na frente, como abordando aqui de maneira superficial até, devido às informações,
Mas não há muito o que procurar, não. Eu tenho convicção de que houve um acúmulo de água, essa água, que a água, ela quando entra em contato com o solo, ela quebra a coesão do solo. Ela se interfere entre uma molécula de solo e outra e faz a desagregação do solo. Quando o material é muito arenoso, você imagina a areia de praia. Se você pegar a areia de praia seca lá e botar na mão, ela vai cair toda hora. Mas se você botar um pouquinho d'água, ela firma. Ora, então a água não desagrega, não. Ali já é uma outra questão física, que a água, nesse caso, ela provoca a aproximação dos corpos, uma tensão superficial que se cria entre 2 grãos de areia e se unem. Entendeu? Então, essa mistura solo-água, ela vai ser igual em qualquer obra humana, né, que tiver sob essa condição, vai acontecer a mesma coisa. É uma nossa tragédia. E o que aconteceu aqui, né? Exatamente. Não diferiu em número de coisas, devido à abrangência, devido a chuvas ter muito intenso, uma chuva programada para 250 a 500 anos, e não quer dizer que amanhã não tenhamos outra. O fato de ser uma chuva que ocorre a cada 250 anos não é fato que ela só vai ocorrer daqui a 250 anos. Ela pode vir de novo. Agora, lhe interrompendo, João Mário, e está sendo interessante a sua manifestação, porque você está sendo didático. Isso. Né? Nós temos aqui na região ouvintes das mais diferentes classes sociais. Temos tanto aquele trabalhador que não teve oportunidade de frequentar bancos escolares, como empresários que nos acompanham nesse momento. E a sua explicação está sendo didática, sobretudo porque você, quando cita um termo técnico, porque faz parte do assunto, você explica e torna dessa forma a questão bastante perceptível. Professor Jorge. Olha, a explicação está sendo técnica. Uma verdadeira aula. Uma verdadeira aula. E a minha colocação aqui serve para os 2 engenheiros presentes. Quando se dá o laudo de segurança que teve foi emitido esse laudo por alguns profissionais dizendo da segurança da barragem. E aí ocorre esse evento, e João Mário explicou muito bem que toda a questão de dreno, que pudesse dar uma consistência maior ao depósito, tudo isso provavelmente não estava funcionando. Aí o profissional vai lá e dá o laudo de segurança. E vocês já fizeram parte aí de CREA, de todos os 2. Exatamente. Qual é a atitude do CREA em relação a esses profissionais envolvidos, ou qual seria, ou qual deveria ser a atitude do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, isso? E Agronomia. E agronomia. Agora a arquitetura agronomia. é outra, né? A arquitetura agora tem um conselho. Ou seja, só para esclarecer para a população, um engenheiro e um agrônomo não podem trabalhar sem o registro do CREA. Isso. Um advogado não pode trabalhar sem o registro da OAB. Não é assim? Isso. Exatamente. Então, aí, qual é não vou dizer punição, porque a punição é só quando tem o culpado, apontamento do culpado. Por enquanto é investigação. Mas qual é o posicionamento do CREA em relação a esses profissionais que liberaram esse depósito? Bem, Jorge, deixa eu então pegar, saindo um pouco dessa área técnica das causas, né, e vamos para uma outra área. Como você sabe, eu já trabalhei também no INEA, aliás, era a antiga FEMA, e eu tive a oportunidade de fazer até algumas licenças. Quando você faz um projeto desse para uma barragem daquela, existe uma licença inicial, que é a licença exatamente onde vai ser estudado o projeto. Bom,
A empresa que deseja executar aquilo apresenta um projeto onde lá vai estar colocada todas as situações. Me parece que no caso dessa barragem do Brumadinho, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: poxa, como é que o cara foi botar um refeitório na frente daquele monte? Exatamente. Aí, né? Como pode o cara pensar nisso? Galpões administrativos. Não foi pensado. Essa eu tenho certeza, não posso botar minha mão no fogo, porque esses documentos podem ser feitos. E você pode queimar outra, a sua mão, evidentemente. Mas, pelo que eu já ouvi, acompanhando todo esse tempo, a alocação daquelas unidades de trabalho, a jusante da barragem, não estavam, evidentemente, naquele projeto da barragem. Aí, essa coisa, eu vou pensar como foi isso. A segunda etapa, é a licença de instalação. Quem dá é o órgão estadual. A primeira, quem dá a licença de instalação é a coisa que vai verificar se foram cumpridas as normas e determinações que estavam previstas naquela primeira licença, a licença inicial do projeto, etc. E num terceiro momento, os órgãos estaduais vão dar a licença de operação, ou seja, vão autorizar o funcionamento. No caso lá, autorizar o primeiro delito. Então, existe todo um rol de fiscalização. Eu vejo o seguinte: nós temos nessa área de fiscalização já a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Água, na esfera federal, IBAMA, o antigo DNPM, hoje CPRM, né? Depois nós temos o governo estadual e também alguma coisa na esfera federal, que são órgãos de licitação. O que acontece? Essas diretorias completas e complexas desses órgãos estaduais, eles não são coordenados, né? Eles geram uma ineficiência e uma redundância de burocracia que na prática vai dificultar a regulação. Então é aquele negócio, muita gente tomando conta e ninguém dando conta. E ninguém dando conta, exatamente. Então nós temos, isso é a primeira coisa. A segunda é a eficiência e prazos. Né? Qual é a fase? Os aspectos de regras e procedimentos que não refletem a qualidade. Ou seja, não adianta ter muita legislação, não adianta ter muitas normas, que na prática não gera qualidade naquela coisa. Exatamente por ser. A gente sabe o seguinte: quando você, no poder público, começa a criar muita regra, é para criar as oportunidades. Né? Oferecer facilidade. Oferecer. Vendo dificuldades, vende facilidade. Para vender facilidade. Essa, em si, é a atual legislação no Brasil em termos disso. Com respeito ao exercício profissional, deve-se deixar claro que o CREA é um órgão de fiscalização do exercício profissional. Ao CREA, nesse caso, cabe muito pouco a fazer. O que o CREA tem que cobrar é se existia profissionais responsáveis técnicos por aquele empreendimento, pela barragem, pelos laudos, entendeu? E por todos os trabalhos que foram executados ali. Essa é a competência do CREA. A competência do CREA não está na esfera de punir criminalmente o profissional. Tanto é que a própria Justiça, agora o Tribunal de Justiça, já soltou os 2 engenheiros autores do laudo. E o que se vê nesse laudo, aí é que é a questão que vai se analisar, Jorge, é que no laudo, os próprios engenheiros, eles apontaram essas deficiências que eu relatei aqui, com respeito à drenagem, canaletas e não sei o quê. Só que, na conclusão, eles colocaram como se tudo tivesse normal. Então tem alguma coisa realmente que não está, como você disse no início do programa, tem algo de podre, tem gato na tuba. Porque
Se havia falhas na drenagem, nas canaletas, se havia falhas no monitoramento dos piezômetros, como o profissional pode achar que aquilo está de acordo com as licenças que ele tem? Porque esses laudos, eles são obrigatórios na licença. Quando você dá a licença de operação, de instalação, você faz elenca todos os tipos de laudo e de acompanhamento que aquele empreendimento de engenharia tem que fazer. Só de barragem, qualquer obra de engenharia que precise de licença ambiental tem que seguir aqueles procedimentos. Então, esses profissionais, os dois que deram esse laudo, eles estão, de certa forma, na berlinda, porque se eles apontaram, mas concluíram que está tudo normal, não tenha dúvida que a eles vai ser imputada uma ação criminal. Sem dúvida. Não tem como o cara... Uma ocasião, eu era... Num dos mandatos meu de vereador, eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. E o Tribunal de Contas mandou um parecer favorável de aprovação das contas da prefeita, da época, com 115 ressalvas. É verdade. Eu dei um parecer contrário. É verdade. Por quê? É exatamente isso aí. Tem uma série de ressalvas lá na barragem, uma série de ressalvas. E ao final, o laudo é favorável. Ora, 3, 4, 5 ressalvas você corrige. Agora, mais de 10 já a coisa é suspeita. Eu dei o parecer contrário à aprovação das contas. E arrumei um problema com o Tribunal de Contas, eu, vereador, que os técnicos e os devidos conselheiros que estão em repouso hoje... Forçado, diga-se de passagem. Né? Eles ficaram extremamente revoltados com o parecer que eu dei, mas eu dei o parecer em cima do que eles colocaram. Com mais de 50 ressalvas, com mais de 100 ressalvas, não pode estar certa a conta, pode? Certamente não pode aprovar não, aquilo. professor. Então é isso que você explicou aí. Os engenheiros colocaram uma série de ressalvas, mas ao final aprovaram a situação. Exatamente. Perfeito. Antes de prosseguirmos e concluirmos mais essa parte do programa, vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular... Reza a lenda. Reza a lenda. Lembrei hoje do saudoso vereador Celso Fuli. Foi presidente da Câmara, uma pessoa muito ligada à comunidade, sempre procurando ajudar os mais pobres. E o Celso Fuli, a Câmara era ali na praça. Alguém foi procurar ele, dois pedreiros sofreram alguma coisa lá de intimação, foram acionados pela justiça e saíram do serviço do jeito que estava, com a roupa toda suja, e foram lá procurar o Celso ajudar, e ele era muito solícito nessas coisas. E ele levou os dois ao fórum, procurou lá um defensor público, parece que era o professor Messias, que era do Colégio Modelo, que era um dos defensores, atendeu os dois e o Celso sai com os dois pedreiros, todo sujo de cimento, aquelas coisas todas. E o Joel Duarte, que sempre foi um gozador, estava encostado no carro, no Galeria Bar, um Passat 0 km, com as portas abertas, vidro aberto, e ele vira para o Celso e fala assim: Celso, está indo para onde? Ele falou: vou levar os dois amigos para retornar para o serviço. Aí o Joel falou assim: não, entra aqui no carro que eu levo vocês. E os dois sentaram na parte de trás e o Celso na frente, só que o carro não era do Joel. Aí você imagina o que aconteceu. Sensacional! Quando o proprietário chegou. Sensacional, professor. Muito bom. Depois do intervalo, continuaremos com a nossa resenha. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública.
E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias, professor. Padaria é bom. Sensacional, estou cercado por amigos. Ainda mais quando o sujeito fica rodando em volta das prateleiras. Das gôndolas. Como também você que está nos bares e restaurantes e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive na Indonésia, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho, contando com a ilustre presença do nobre amigo, companheiro e profissional extremamente competente, engenheiro civil Jomar Simão Batista, que está aqui nos apresentando de forma assim muito didática, muito simplificada, suas considerações acerca do rompimento daquela barragem na cidade mineira de Brumadinho. E evidentemente que não se trata de uma tragédia ou desastre climático, em hipótese alguma. E todas essas questões, evidentemente que envolvem estudos, pesquisas e perícias técnicas para se detectar o que houve realmente, de tal forma que até o presente momento temos 121 mortos, inacreditável, e também, segundo a própria Defesa Civil, 182 pessoas desaparecidas. Prossiga, companheiro Jomar. Bem, nós já tocamos aqui nos prováveis causas da barragem, já falamos um pouco da legislação, quais são os órgãos que estão envolvidos nisso, etc. E que esses órgãos não se comunicam entre si. Não se comunicam. Não há uma diretriz de coordenação com esses órgãos. Entre esses órgãos, cada um gere a coisa da sua forma, com o seu quadro técnico extremo. Eu, inclusive, quando eu estive na FEMA, fui por força de um convênio que haveria aí a Olimpíada, haveria naquela época, nós tínhamos a Copa do Mundo e etc. E, nesse caso, foi feito um convênio entre a Petrobras, que entrou com recurso financeiro, o CIRG, que é o Centro Industrial do Rio de Janeiro, e a Secretaria de Meio Ambiente do Governo Estadual, onde a Petrobras entra com dinheiro, o CIRG contratava profissionais, que naquela época o número era em termos de 70 profissionais dentro da Secretaria de Meio Ambiente, para analisar 14 mil processos. 14 mil processos. Isso, processos de arrendamento, fora aqueles que viriam. Então foi feita uma contratação de mais de 100 profissionais. Eu fui convidado pelo geógrafo Thomas e pelo meu amigo Carlos Eduardo, que era engenheiro agrônomo, até hoje lá no INEA, e fui convidado a fazer parte da equipe aqui de Nova Friburgo para ajudar nessa empreitada aí que seria essas licenças ambientais. Bem, uma forma que a gente vê, que eu tenho acompanhado, seria exatamente organizar numa legislação mais simplificada e mais curta esse coisa.
Daí eu ter ficado muito satisfeito de saber, através do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, que colocou que no capítulo a Constituição Federal é a nossa lei maior. Ela é soberana e está acima de todas elas, né? Na questão ambiental, para os ouvintes aqui saberem, tudo que é na questão ambiental, a lei que prevalece é sempre a mais rigorosa, sem dúvida, a mais restritiva. Então, se a gente tem um problema, uma lei municipal, né, que diz que você não pode construir a menos de 10 metros da margem do rio, e existir uma lei federal que diz que esse caso é 30, vai valer a lei federal, prevalece a legislação federal. 30 metros. Então vai prevalecer. Mas se for o oposto, vai prevalecer a municipal. Se a municipal disser que é 30, vai ser 30. Então isso é. E ele disse que na Constituição Federal existem todos os mecanismos legais para que se tenha esse entendimento da necessidade de entender o meio ambiente como uma coisa que está inerente à vida humana. Foi uma coisa muito interessante. E organizar o problema no Brasil, nós temos uma questão que o Brasil não tem cultura de prevenção. Esse é o ponto inicial dos nossos problemas. Nós não temos cultura de prevenção. Depois desses vários desastres que aconteceram, né, hoje você, de vez em quando, eu moro no Tinguim, tem uma unidade da Defesa Civil ali na maçonaria, que fica próximo da minha casa, de vez em quando eu vejo a sirene tocar lá. Pode estar um dia até bonito, etc., eles estão lá, estão fazendo essa manutenção. Então, isso é prevenção, né? Apesar do tempo estar bom, a Defesa Civil vai lá e vai testar se aquela sirene está funcionando, né? Como é que estão organizadas as pessoas naquele ambiente. Então, isso é prevenção. E nós não temos essa coisa da prevenção. Essa cultura. Na cultura. Eu, quando teve essa tragédia aqui, eu e o colega engenheiro Lêner, nós fizemos 230 vistorias pela Defesa Civil. Entendeu? E todo lugar que a gente chegava, a gente via o seguinte: houve sim um desastre ambiental, natural, muito importante. Mas as vítimas, elas muitas vezes são as maiores culpadas por se tornarem vítimas. Porque constroem os locais onde não são adequadas as condições. Ficam próximos à beira do... Eu vi coisas impressionantes. Eu vi uma casa que estava assim abaixo de uma pedra que devia ter algumas toneladas, e a pessoa tinha uma criação de porco. Eram 3 porcos numa pocilga, com água corrente jorrando morro abaixo. Aquilo ali realmente, essa pessoa não tem noção nenhuma do que é prevenção de acidente. Ela não está prevenindo nem a sua, nem a vida de outro. E eu creio que se a gente fizer uma caminhada por aqui, por Friburgo, nós vamos achar coisas desse tipo ainda presentes aí. São bombas relógios que estão armadas por aí. Então, uma das formas de você organizar esse problema, nós já temos uma legislação, temos que fazer isso, e são 3 fatores que se cuidam. A reação, que são os protocolos de contingência, como é que a gente vai reagir, ou seja, vamos supor que a sirene da barragem tenha tocado. Tá? O que fazer? A população que está ali, a jusante daquele iminente desastre, ela tem que saber para onde vai, para onde que eu corro, né? Porque você viu que quando a lama chegou, tinha um carro lá dentro do pátio que ficou rodando em círculo, o cara não sabia para onde ir. Exatamente. O trem estava caminhando um lado e de repente começou a voltar de ré, né? Aquela patrol, que é aquele que chamam lá de trator, mas era uma patrol, que vinha com aquela lâmina atravessada, correndo
paralela ao cabo, quer dizer, a lama ali cercou. Então, essa é a coisa da reação. A outra é a própria gestão desse risco. Né? Porque risco, eu vi aqui uma coisa que muito coisa falou, que isso aqui não é meu, risco não se controla, riscos são gerenciados. Isso foi dito pelo ministro do Meio Ambiente, e muito bem colocado, por sinal. Então, essa coisa, em segundo plano, seria a gestão disso. E em terceiro, o que o Jorge levantou, a punição. Porque não dá para aturar mais essa coisa de que ninguém tem culpa. Foi um acidente de engenharia, vamos apurar por quê. Entendeu? Não foi acidente. Não, exatamente, a omissão, a intolerância, a intransigência em determinar, de entender, em fazer. Existem outros tipos de barragem mais seguras, existe, por que não faz? Porque é caro. Pelo amor de Deus, a Vale perdeu em 3 dias de bolsa o equivalente a 60 bilhões de dólares, 180 bilhões de reais, em 3 dias na Bolsa de Valores. Então, qual seria a verba que ela teria aplicado lá para que não tivesse ocorrido isso? A ganância, né? Ganância. A ganância, a falta de responsabilidade. Exatamente. Então tem que ter a punição. É aquilo que eu já ouvi vários colegas, inclusive nós, falando. A punição tem que... Na hora de assinar o laudo, tem o técnico que fez o laudo. Os engenheiros e os técnicos assinam o laudo. Assina o laudo o presidente da empresa, o diretor da empresa, porque na hora que o bicho pegar, vai pegar para todo mundo. Que a hora que o presidente estiver já mirgando ali, ele não vai querer saber se ali tem alguma coisa contra a empresa dele. Ele não vai assinar, meu amigo, isso aqui está certo mesmo. Ele vai ser o primeiro fiscal. Falar, vem cá, você está dizendo aqui que o sistema de drenagem está com falha, mas e diz que está tudo certo? O que eu vou confiar em quê? Né? E os acionistas majoritários presentes também, né? O governo brasileiro é um grande acionista da Também. Né? Parece que 49% das ações pertencem ao Mas é isso que eu estou brasileiro. falando, nós temos que sair do CNPJ e ir para o CPF. Exatamente. Agora, João, mas ainda tem outra coisa. Se tivesse acontecido uma punição severa lá em Mariana... Lá em Mariana. Não é? Se tivesse acontecido uma punição severa, e até hoje a gente não tem notícia, na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, e o caso já está esquecido. Daqui um mês, daqui a 30 dias, a grande imprensa já esqueceu Brumadinho, não é? E já vai estar esperando a próxima desgraça que vai acontecer por aí. Então, o país, tudo isso parte da falta de educação do povo brasileiro. Você, quando chegou aqui, Jomar, você estava dizendo da solenidade que aconteceu ontem nos Estados Unidos, do presidente conversando com os representantes políticos. Sendo aplaudido de pé pela oposição. Pela oposição também. O que é isso? Isso é uma questão de educação política. E nós não temos educação de um modo geral. Nós estamos iniciando o ano letivo essa semana, e eu coloquei um pensamento na minha página do Facebook que diz o seguinte: iniciando o ano letivo, é muito importante lembrar às famílias que elas são responsáveis pela educação das crianças. Certeza. Mas isso a escola abre o saber, abre as portas do saber. Agora, hoje em dia, o que é? É pegar a criança, botar na escola, e o professor e o diretor tem que se virar com aquilo, então não forma cidadão. A cidadania, ela é ampla. E isso aí é o exemplo da falta de cidadania. O sujeito não pode, com ressalva, dizer que o negócio funciona. Eu fui punido por isso. Até hoje eu tenho problema com o Tribunal de Contas, porque eu disse que se tem mais de 100 ressalvas, as contas não estão corretas. Certamente. E adquirir o ódio do pessoal lá. Então, é brincadeira. É brincadeira o que acontece no país. Só vai ser uma grande nação o dia que a educação for prioridade, mas é a educação na sua amplitude. Hoje você quer ver uma coisa? Outro dia eu li um negócio interessante de Omar. Você chega
no coletivo, por exemplo, tenha os assentos prioritários, né? Não é verdade? Antigamente, as pessoas levantavam para dar o lugar àqueles que têm prioridade. Hoje você tem que marcar. E mesmo marcando, o sujeito chega lá, senta, bota o fone de ouvido e finge que está dormindo. Quer dizer, isso vai ser uma grande nação onde, rapaz? É verdade. Onde? É brincadeira. É brincadeira. Não, aconteceu isso comigo no metrô lá no Rio, tinha uma senhora do meu lado e o cara ali com fone de ouvido e eu batendo na perna dele, ele balançando, dizendo, mas meu amigo, não perde seu tempo não, que ele não vai. Não acorda. Isso aí não acorda não, é sono pesado. Não é sono pesado, é educação que não tem realmente. Eu acho que aí a gente entrar na seara da educação aí, nós vamos ter aqui. Esse programa não acaba hoje. Sem dúvida. Até porque, realmente... Jomar, é tema permanente do nosso programa. E na semana que vem, mas tem que ser, estaremos recebendo aqui uma ilustre professora. Exatamente. Que coordena um trabalho sensacional que trata a educação para jovens e adultos, conhecido pela sigla de EJA. Realmente um programa imperdível e eu diria até emocionante, porque a queridíssima professora Marileia Visoni, que estará conosco, certamente vai relatar casos absolutamente sensacionais. E a capilaridade que tem a rede nesse sentido, e nós precisamos incentivar aqueles que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola ao tempo certo, né? Dizer que não tem tempo certo, é o tempo que a pessoa se dispõe a isso. Exatamente. Eu até citei aqui, voltando ao nosso tema aqui, o ex-ministro do Supremo, Aires Brito, que ele, ao abordar esse assunto à luz da legislação, das coisas, ele falou que nós temos a melhor Constituição Federal do mundo. Aí eu aqui introspectivamente falei, e o pior Supremo do mundo. Quer dizer, quem está cuidando da nossa Constituição, que é a melhor do mundo, no meu entendimento, não tem essa mesma visão. O guardião é ruim. Exatamente. O ministro Aires Brito, eu tive várias oportunidades de acompanhar os seus pensamentos, seus jogos, realmente foge à regra. Né? Exato. Mas hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal sequer passou em prova para juiz de direito. Ele é um advogado que foi advogado do PT, que agora soltou o Zé Dirceu, quer dizer, uma coisa... conhecido como José Antônio Dias Toffoli. Pois é. Agora e ele sequer era então eles lá, uma coisa é que a gente tem que entender também, que o Supremo Tribunal Federal não é de juiz, eles não são juízes, são ministros. Exato. São ministros. Me permitem só uma parte, professor Jorge e caro colega Jomar. Eu estava aqui inspecionando aqui meu celular para encontrar a seguinte mensagem que vou lhe encaminhar, professor, para que você coloque no seu Facebook, que tem quantos mil perseguidores já? Eu fechei 5.000, tem que abrir outra página, mas... Porque você não tem seguidores, você tem perseguidores. Tem perseguidores. Ouça, professor, para que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Exatamente. Sensacional essa definição, sublime. Doutor Jomar, vamos retomar o feito à ordem. No que se refere a essa... Mas deixa aqui antes só para ficar aqui nessa questão do Supremo, veja bem, o ministro Aires Brito, ele fez parte de uma casa, ele foi ministro ao tempo em que a população não sabia o nome dos ministros, né? É verdade. Não é verdade? Na sua grande maioria não sabia. Hoje todo mundo sabe o nome dos ministros. São as redes sociais. Pelas lambanças também que eles fazem. E tem essas que vocês citaram. E tem um caso que eu gosto de contar sempre aqui, do jornalista Jorge Moreno Bastos, saudoso jornalista do Globo, que era muito amigo da turma do MDB, de Ulisses Guimarães, Paulo Brossard e por aí vai. E o Paulo Brossard foi nomeado ministro supremo. Isso. E tinha um caso polêmico a ser julgado e ele era o relator. E o Moreno, achando que tinha certa intimidade com ele, foi à casa dele e
conversaram coisas simples, né? Triviais. Amenidade. Em determinado momento, o Moreno vai e fala assim: e como é que vota o ministro no caso tal? Aí o Brossard falou com ele assim: põe esse daqui para fora, que o juiz só fala dos autos. Típico do Brossard. Exatamente. Isso aí foi um reza-lenda extra, né, professor? Exatamente. Reza-lenda. Mas, doutor Jomar, no que se refere a esse episódio, que ainda está recente, obviamente, estamos agora na Operação Rescaldo, privilegiando-se o resgate daquelas vítimas ainda vivas, se houverem, né, porque imagino que praticamente não se terá sucesso nessa busca. As autoridades estão empenhadas, inclusive com um contingente, professor Jorge, que foi deslocado aqui de Nova Friburgo, com 40 elementos, que tiveram grande atuação na tragédia de 2011, portanto com experiência adquirida, e através de uma determinação do secretário estadual de Defesa Civil, Coronel Roberto Robadei, que inclusive foi comandante aqui. Foi meu aluno no Colégio Anchieta. Também. Eu cada vez mais me convenço que, juntamente com Maria Bonita, somos a exceção da regra. Exatamente. Porque todos estiveram sob seus ensinamentos, não é verdade? Então, o Coronel Roberto Robadei, que é aqui de Cantagalo, determinou o deslocamento dessa equipe para lá. Enfim, o momento é da comoção, do rescaldo, da especulação, das informações precipitadas e mal fundamentadas, sobretudo nas redes sociais, inclusive já surgindo, para minha tristeza, piadas nem um pouco engraçadinhas sobre o que aconteceu lá. Agora, Jomar, no seu entendimento, esse tipo de construção, esse tipo de barragem, que oferece uma situação de um potencial de risco muitíssimo grande, não deveria ter um acompanhamento e fiscalização mais próximo das autoridades, ou que as autoridades obrigassem que essas grandes mineradoras assim o exercessem? Mas isso já existe hoje, né? É o que eu falei, quando você dá uma licença de instalação, você vai lá e vai ver se aquele empreendimento de engenharia está obedecendo aquele escopo de trabalho que foi oferecido ao órgão fiscalizador para ser construído. Então, o profissional vai lá e vai verificar se aquelas instalações, olha, isso aqui está ali, está tudo ok, está tudo ok. E ele vai colocar na licença de instalação quais as providências que ele acha cabíveis e necessárias para o passo seguinte, que é a licença de operação. Então, novamente, quando a empresa se dirige ao órgão fiscalizador e fala, olha, preciso da licença de operação. Então ele vai munido da licença de instalação com todos aqueles itens que ele colocou e mais os que estão inerentes à licença de operação e vai fazer essa análise lá em loco. É bom que se diga também o seguinte, esse acompanhamento técnico da barragem, tá certo? A fiscalização do órgão na área ambiental, ela não fiscaliza tecnicamente essa construção, se tem os piezômetros estão funcionando, se os inclinômetros estão funcionando. Isso é uma tarefa, hoje na legislação, que está delegada à própria empresa. Foi o que o ministro do Meio Ambiente foi questionar, mas como? Isso aí é a mesma coisa que entregar o galinheiro para a raposa? Ele falou, olha, se a empresa vem até o órgão fiscalizador e diz, está funcionando assim, ela está com todos os ônus do cumprimento daquele. Porque, imagina, se o Estado
e aqui quando eu digo Estado, eu falo União, Estado e município, se ele já está carente de profissionais para fazer essa inspeção visual, entendeu? Ou dos relatórios técnicos que são lhe entregues, ele vai fazer aquela análise, etc. Tu imagina se o órgão tem fiscalização para atuar indo lá junto com o cara que está medindo o clinômetro ou que está medindo se ele está vendo vazão de dreno, etc. e tal. Eu vou contar uma historinha aqui para você, rapidinho, do que aconteceu aqui no dia da tragédia de Nova Friburgo. Se eu não me engano, foi na quarta-feira, eu consegui descer do Tingli, que tinha uma barreira enorme, que eu ajudei a tirar, inclusive, 2 irmãs estavam abraçadas do meio da lama, já sem vida, infelizmente. Consegui descer ali e vi ali naquela ruazinha, que eu esqueço o nome, que vai dar em frente ao Nosso Senhor das Dores ali, aquela casa ali onde houve aquele deslizamento, né? Que o primeiro cara que morreu foi um amigo, Cristina Ziede. O primeiro cara que morreu nesse negócio que eu tive conhecimento foi um bombeiro que trabalhava com a gente no INEA, que é aqueles 3 bombeiros que morreram naquele carro de bombeiro que parou ali, né? Ali atrás. Bom, aí eu desci e tal, e estava me dirigindo, a coisa que eu passei, vi a casa do meu cunhado lá, com o cunhado totalmente desvairado, e eu observei um carro. Eu ia até o CREA para fazer aquela solicitação das viaturas do CREA ao presidente do CREA. Tinha falado com o Zé Augusto, que era o presidente da associação na época, para falar em nome dele. Posso falar? Pode? Tá bom. Porque eu não queria, de modo nenhum, trazer foco para cima de mim. Estou indo em direção ao CREA e vi o carro. Estava lá 3 colegas, que eu não tenho permissão até para citar o nome dele, mas 3 colegas que trabalhavam comigo no INEA. E a viatura do INEA parada ali. E conversamos, começar e tal, ele falou, pô, e aí, o que vocês estão fazendo? Pô, você está... Ele falou, Jomar, nós viemos, trouxemos o carro para cá, mas não tem nem gasolina para sair daqui. Esse carro está parado há um mês. Ele está com problema de frio, está com problema disso. Tá. Tivemos ordem para vir para cá para dizer que nós estamos aqui. Foi mesmo? É. Nisso, quem é que adentra aquela rua? O hoje presidiário Fernando Pezão. Aí eu me dirigi a ele. Falei, governador, o senhor está vendo aquela viatura ali? Está vendo aqueles 3 profissionais que estão ali? Ali tem um engenheiro, tem 2 engenheiros e tem um técnico. Você sabe o que eles estão fazendo ali? Não, senhor. Número. Para dizer que o Estado está presente. Mas o Estado não está presente. Porque aquela viatura está de figuração ali. Entendeu? Então só tome providência e vá averiguar por que aquela viatura quebrada está ali e a viatura que está andando está na casa do superintendente. E até as costas ele ficou, temos que apurar, isso não pode ser assim. Eu não sou apure, eu não estou pedindo. Então, para você ver o nível, né, de aparelhamento que os órgãos também têm, a deficiência que os profissionais encontram dentro desses órgãos. Certamente. Você não tem aparelho para nada, você não tem coisa. A gente eu usei várias vezes equipamento meu para poder fazer determinadas coisas. É um que eu levava o binóculo, a trena, impressionante. Então, o nível de desaparelhamento, não só técnico como humano, também técnico. Enquanto isso, o nosso saudoso, para alguns, o governador tinha aquele helicóptero para levar cachorro para a Angra dos Reis. Lamentavelmente. Professor, me parece que não são só as autoridades que têm helicóptero agora, né? Essa eu não estou Um dos meus esportes prediletos é provocá-lo. Muito bem, depois do intervalo nós encerraremos a nossa resenha. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública.
E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas concessionárias, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa, ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique tranquilo. Este programa será reapresentado no próximo sábado, a partir de 14 horas, integralmente, tanto pelo seu rádio, em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive em Burkina Faso, muito bom, pelo site radioconselheirafm.com.br, ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos novamente que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da nova composição das casas legislativas, tanto no âmbito estadual, e aí evidentemente que nos referimos à ALERJ, como também no âmbito federal, no que se refere ao Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Realmente teremos a oportunidade de entender melhor toda esta conjuntura, conversando novamente com o nosso articulista político, que conhece bastidores e corredores das principais fontes, e ele é muito bem informado, além de ser polêmico e corajoso. Vale acompanhar com muita atenção, porque o programa vai agregar conteúdo a essa questão e mais, vai lhe explicar justamente como funciona esse jogo nos bastidores. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, assim como a ilustríssima presença do nobre amigo, companheiro e competente profissional, engenheiro Jomar Simão Batista, com as suas despedidas. Todos os ouvintes da Conselheiro FM, espero que a gente tenha contribuído aí para dar um esclarecimento, mesmo que superficial, sobre essa tragédia, e lembrar que o meio ambiente é problema de todos nós. Quando você joga o seu lixo dentro do rio, quando você joga seu lixo em local inadequado, quando você provoca uma escavação inadequada no barranco para aumentar, às vezes, um pouquinho a sua área de posse, etc., você também está contribuindo para a degradação do meio ambiente. Ótimo! Destacamos também os comentários sempre precisos, corajosos e que por vezes incomodam do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. É uma honra, né, participar de um programa ao lado do Dr. Jomar, sob a sua coordenação com a operação técnica do Gutinho. Exatamente. Estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço, bom trabalho a todos e juízo em pessoas. Sempre. E especialmente sua motivadora audiência, sobretudo do público feminino. Muito bom. Como se distribui beijos nesse programa, né? Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo.
Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.